Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Chelsea Martinez. Chelsea Martinez tinha 26 anos, ela era casada, tinha 3 filhos e morava em Columbus, Ohio. Ela aparentemente parecia uma pessoa normal, mas de acordo com os familiares, ela era suicida e já tinha um tempo que ela estava lutando contra a depressão. No dia 30 de julho de 2015, a Chelsea saiu e não falou nada para ninguém, não ligou depois avisando para onde estava, e aí seu marido ficou preocupado por ela ter saído desse jeito. E como ela já tinha depressão, né, ela já tinha falado algumas coisas assim que eram um pouco triste, um pouco suspeito, seu marido preocupado foi mexer no computador que ela usava, que ela passava muito tempo conectada na internet. E aí, mexendo ali nos históricos, ele descobriu um site que ela ficava a maior parte do tempo. Esse site se chamava Experience Project. E aí, olhando o perfil dela nesse site, ele descobriu que ela passava a maior parte do seu tempo em um fórum. Esse fórum era sobre crepúsculos. Ele descobriu que a sua esposa mantinha conversas perturbadoras com um usuário chamado Dark Rider. Nessas conversas, assim, eram perturbadoras porque era mais ou menos assim do tipo, eu mal posso esperar pela minha morte, só que eu tô com medo. E olhando mais a fundo as conversas, o marido da Chelsea, ele vê uma conversa entre ela e esse usuário, onde ele explica como iria matar ela. E aí ela termina a conversa falando que depois, né, dele fazer isso que ele estava planejando com ela iria se sentir em paz e agradece ele. Na mesma hora que o marido da Chelsea vê essas conversas, ele fica muito preocupado, então ele entra em contato com os policiais para informar sobre essas conversas, sobre o histórico dela, né, por ela passar por depressão, né, tá passando por uma depressão, isso é muito mais perigoso. Então ele informa isso tudo para os policiais, né, informando sobre o desaparecimento, que naquele dia ela saiu sem falar nada e depois ele teria achado essas conversas bem estranhas na internet dela com outro usuário. O gabinete do xerife do condado de Rice, então, devido, né, às circunstâncias ali, eles já começam a procurar pela Chelsea. Inclusive, ele pede a ajuda da população para poder localizar ela o mais breve possível. Um delegado havia encontrado um carro na segunda-feira à noite, após o desaparecimento da Chelsea, num parque de estacionamento no Shager Park, em Cannon Lake. Quando analisaram as digitais no carro, acabaram descobrindo que esse carro era da Chelsea. Então eles fizeram uma busca ali nos arredores da onde o carro foi encontrado, fizeram as buscas na segunda-feira à noite e na terça-feira de manhã, só que não conseguiram encontrar a Chelsea. No dia 7 de agosto de 2015, cerca de uma semana depois do desaparecimento da Chelsea, o seu corpo foi localizado próximo aonde o carro também tinha sido deixado, a cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, da casa dela. Fizeram, então, uma autópsia no corpo da Chelsea e acabaram descobrindo que ela havia sido estrangulada e depois teriam cortado a garganta dela. Essa teria sido a causa da morte. Nas investigações, os policiais acabaram descobrindo, então, que no dia que a Chelsea desapareceu, na verdade, ela estava indo encontrar esse homem que ela conversava pela internet, o que tinha o nome ali de usuário como Dark Rider. Na verdade, ele era Jason Nisbet, tinha 39 anos de idade e morava em Faribault, em Minnesota. Nesse dia, a Chelsea, então, o plano dela era de ir a um hotel em Faribault, e aí lá nesse hotel ela encontrou com Jason. Foi aí que eles se conheceram. E eles marcaram de no dia seguinte se encontrarem em um parque.
E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, os dois se encontraram num parque, numa área arborizada, e aí eles foram andando até uma área onde estava um pouco isolada. Chegando lá, o Jason amarrou as mãos e os pés da Chelsea com uma corda e estrangulou ela com outra corda. Quando a Chelsea já estava inconsciente, o Jason então ele cortou a garganta dela com uma faca. E aí ele arrastou o corpo dela para um canto, assim, um beco, e cobriu ele parcialmente. E depois ele fugiu do local. Os investigadores encontraram também, investigaram o site onde ela e o Jason haviam se conhecido, né? O site que o marido dela teria visto as mensagens perturbadoras, né? E realmente os policiais viram que havia bastante conversa dos dois e ela sempre falava que queria morrer, só que ela tinha receio, ela tinha medo, mas que ela queria que alguém fizesse isso, ela não queria mais ficar nesse mundo. E os policiais não tiveram nem dificuldade, né, então, nesse caso, porque já havia tudo ali no site, na conversa da Chelsea com o Jason, já estava tudo bastante explícito o que iria acontecer, qual seria o plano deles, né? E aí os policiais chegaram ao Jason, foram fazer um interrogatório e sem muita delonga, assim, o Jason acabou confessando que teria sim matado a Chelsea. O Jason então ele foi preso na prisão de Rice County e ele foi preso com acusação de homicídio em segundo grau. Em 2017, o Jason declarou-se culpado das acusações, então ele foi condenado a 42 anos de prisão. E é isso, gente, o caso da Chelsea Martinez, um caso muito polêmico. Existem hoje, por mais incrível que pareça, vários casos nesse sentido, onde a pessoa praticamente ela encomenda a sua morte, né? Existem pessoas com vontade de matar e pessoas que não querem estar nesse mundo. E assim, é crime, né? Não deixa de ser crime. Só que isso divide bastante as opiniões. Tem muitas pessoas que acham que isso não deveria ser crime, porque a pessoa que quis que isso acontecesse, né? Que alguém fizesse isso com ela. Existem até alguns casos que a própria vítima, né? Considerando assim uma vítima, ela explica a forma que ela quer que aconteça. Então fica bastante dividido, apesar da pessoa que cometeu esse crime, ela é julgada, ela é condenada, tem muita gente que fica ali realmente tem que ser culpado, é condenado. E muita gente também protesta e acha que isso não é certo, porque a pessoa quis isso, a pessoa combinou, né, e devido a todos terem ali o seu direito de escolher o que quer fazer na vida, o que quer, como quer que a sua vida seja, né? Então muita gente que defende isso acaba então defendendo um crime desse, né? Eu não vou levantar discussões aqui porque é bastante complicado, tem várias opiniões realmente, é uma opinião que, porque aí a gente vai levar em consideração que ela não estava também num estado mental muito bom, né? Os familiares, né? Ela já tinha histórico, ela sofria de depressão. Então, uma pessoa que não pode ser considerada mentalmente sã, ela também não deveria ter a opinião ali, ter a consciência para saber o que fazer com a sua própria vida, né? Então, tem que tudo ser levado em consideração. Se vocês gostaram desse caso, me falem aqui nos comentários que existem vários outros casos desse tipo, bastante parecido, em outros países, em outras regiões, que envolvem até umas coisas um pouco mais pesadas, como canibalismo, né, e alguns fetiches um pouco estranhos, mas deixem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham desse caso, né, de casos parecidos assim, nesse mesmo contexto. E é isso, gente, mais um caso que eu trago aqui pro canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar, de se inscreverem no canal, que isso me ajuda bastante, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo e até mais.